A próxima mesa, gente, também é um sonho. A gente começou sonhando pequenininho, achando que era enorme, que era a trilha Transcarioca. Depois sonhou com a Transmantiqueira, que também parecia pequenininho, tá? Várias trilhas nacionais. E agora a gente está com um sonho que parece impossível, mas eu tenho certeza que nossos filhos vão ver, que é juntar as iniciativas de todas as Américas e fazer uma trilha pan-americana do Alasca à Patagônia, junto e sob coordenação da World Trails Network, que está aqui com o seu presidente para as Américas, que nos deu a honra de estar aqui, que é o Nat Scrimshaw, vou chamar ele aqui, please, Nat, come. E com outras pessoas que vão falar de iniciativas internacionais. Para quem é monoglota, por favor, pegar os fones lá atrás. A gente vai tentar traduzir. Bem-vindo, Nat. Para mim não está claro se eu vou falar ou vou fazer a moderação, Hugo. Eu vou falar, então acho que a gente tem que trocar de posição aqui. Deixou o cara tomar vinho, não dá certo, né? Então, a outra iniciativa que é muito interessante, que nasce quase junto com a rede, em coordenação com a rede, e que só não é a Rede Brasileira de Trilhas porque existe uma fronteira que o homem inventou, mas que de fato é rede nossa junta, que eu não vou chamar de brasileiro porque extrapola o brasileiro. Está aqui é o César Aspiazul, da Rede Boliviana de Trilhas, Rede Boliviana de Sendeiros, companheiro, irmão, e que já está em total coordenação com a gente. A gente teve aqui o André Gueto falando do caminho do Piabiru e dizendo que ele é um caminho que passa por vários países. Efetivamente, a gente já está conversando com o Paraguai. O Paraguai já tem um projeto Teaviru, e não é, eu tenho certeza, não é uma maluquice pensar que a gente vai ter uma trilha internacional muito em breve. Qual vai ser a primeira? Se vai ser nos Pampas, se vai ser nas Missões, se vai ser ligando o Brasil à Bolívia, ou se vai ser o caminho do Piabiru, a gente vai saber em breve. Mas aqui é o Marcelo Penaio, da Prefeitura de Foz e do Caminho de Piabiru, para falar também dessa iniciativa internacional. E depois eu vou falar um pouco da proposta da rede pan-americana. Não esqueci ninguém não, né? Tem a cadeira sobrando aqui. Faltou o James. Ah, sim. A gente tinha o Jim Barbara, que perdeu o voo, né? Infelizmente. Jim, how are you? Temos aqui Jim Barbara, que eu já apresentei, apresentarei de novo. O Jim, ele é o mais brasileiro de todos os americanos, e ele é um pouco o pai da Rede Brasileira de Trilhas, porque ele formou a grande maioria dos técnicos que estão aqui e que deram substância à Rede Brasileira de Trilhas, tiraram ela do papel, daqueles sonhos, daqueles livros de capa dura, daquelas conversas, e botaram ela no chão. Então, é um show ter o Jim aqui, que é um sujeito que, além de professor da Universidade do Colorado, tem experiência em toda a América Latina, e foi um dos idealizadores de um projeto do PNUD de implementar uma trilha na América Central, no corredor mesoamericano, cujos erros e acertos a gente vai aprender. Também falando do NET aqui, talvez se alguém puder trazer para o NET os fones, aí ele pode entender o que a gente está falando em português, seria boa ideia, né? Peço favor, porque aí ele entende o que a gente está falando em português. I have some earphones for you so you can understand our mother parlante. All right? Ele também tem uma experiência muito grande na Costa Rica, onde ele está implementando o caminho da Costa Rica. Ele tem cursos de capacitação, a gente está fechando também um acordo de capacitação, e ele está à frente da organização do Congresso Mundial de Trilhas de 2024 na Costa Rica, que se tudo correr bem vai se realizar. Passa a palavra para você, Hugo, desculpe. Esse vinho, né? Mas foi bom, Pedro. Pedro fez uma ótima introdução. Era bom, não estamos de ruim, não.
Se é um sonho a gente pensar numa Wapakushui, imagina uma trilha pan-americana, começa no Alasca ou acaba no Alasca e vai até a Patagônia, juntando todas as trilhas que a gente tem aqui nas Américas, né? E convido o César para falar um pouquinho da Rede Boliviana de Sendeiros, né? Grande parceiro. Obrigado, Hugo. Beleza. Boa tarde, pessoal. O Jimmy vai ter que sumir um pouquinho. Vai ter que sumir um pouquinho, né? Vou passar esse, né? Bom, enquanto vai projetando, pessoal, eu vou me apresentar. Bom, meu nome é César, eu sou boliviano, sou brasileiro, eu nasci na Bolívia, minha mãe é do Rio de Janeiro, então, desde pequeno, eu fiquei indo e voltando entre o Brasil e Bolívia, na ponte, então, viajando por toda a América Latina. Bom, vou voltar aqui um pouco. Então, quando nasce a Rede Boliviana de Sendeiros? Eu tinha acabado de terminar o mestrado eu falei com o Pedro naquele momento em que o Hugo, todo o pessoal da Associação da Rede Brasileira de Trilhas estava fazendo as lives da pandemia, e aí eu já fazia trilhas há muito tempo, já viajava há muito tempo, e eu falei, por que não? E também já estava trabalhando em apoio ao pessoal do Caminho dos Veadeiros, participei de algumas exploratórias, então por que não criar o sistema na Bolívia? Então, a Rede Boliviana nasce no meio da pandemia, mais ou menos nessa época a gente estava fazendo 2 anos de criação, e em 2021 a gente começou a implementar algumas trilhas locais. Eu vou falar agora sobre as trilhas de longo curso como uma ferramenta para conservação, restauração e integração continental. Então, eu acho que é importante relembrar todas as palestras pensando no patrimônio natural e no patrimônio cultural. Então, aqui eu trago algumas referências, acordos e algumas bases que são, e a gente já discutiu com Pedro, com Hugo, com Net, Jim, com Marcelo, e eu queria destacar o papel que teve o Pedro e o pessoal que participou do 3º Congresso de Áreas Protegidas de Latinoamérica e do Caribe, onde foi lançada a Declaração de Lima para as trilhas de longo curso, e, bom, além do papel das trilhas de longo curso como conectoras de paisagens e todos os pilares que todos nós mantemos na nossa linguagem, a gente está falando todos esses dias, e os objetivos de desenvolvimento sustentável em que elas se encaixam, né? Aqui estão todas as trilhas da Rede Brasileira, e em 2021 e no início desse ano a gente começou a implementar essas trilhas. Em junho do ano passado a gente conseguiu implementar ao redor de 20 quilômetros de trilhas na parte central da Bolívia, na área protegida municipal Jardim de Cactáceas, e tem outras trilhas planejadas na parte oriental e na parte da Cordilheira dos Andes, entre os Andes e a Amazônia. E o Pedro também já marcou a pegadinha lá da Llama, no Equador, e o plano é conectar tudo, né? Realmente da Patagônia ao Alasca, conectar a rede pan-americana de trilhas. Aqui tem as pegadas, ressaltando o valor da diversidade biológica, então acho que é importante tanto pensar no papel do patrimônio cultural quanto do patrimônio natural. E aqui eu queria abrir um espaço para falar das ecorregiões da Bolívia, como, a partir disso, a Bolívia estando no centro do continente sul-americano, ela abre portas para ser um conector de paisagens, pensando no trabalho que o Pedro já fez, a tese sobre as áreas protegidas transfronteiriças na Amazônia, mas também tem os Andes, tem o Pantanal, tem o Chaco, áreas gigantes, e tem os caminhos do Peabiru, que o Marcelo vai falar muito melhor do que eu, sobre a conectividade que a gente tem que desenvolver nos próximos anos. E pensando em integração regional, né? Na Bolívia também já tem alguns avanços sobre os caminhos do Peabiru a nível municipal, tem os municípios de Roboré e o município de Santiago de Chiquitos que estão mais engajados na implementação de trilhas, e como isso os quilômetros podem ser redescobertos e conectar as trilhas do Brasil com as trilhas da Bolívia, e qual é a vontade política e articulação que vai ser mediada entre a rede boliviana, a rede brasileira, e um jogo de atores
públicos, privados, sociedade civil organizada e o movimento de voluntários que todo mundo aqui faz parte, né, tá trabalhando como voluntários. Então, pensar no patrimônio cultural do Peabiru, mas também agora eu vou. Essas são os dois lugares que eu estava falando. O Roboré é um vale gigante, é maravilhoso esse lugar. Quem quiser ir, eu e o Nelson também, que está aí da Rede Boliviana de Sendeiros, a gente vai estar caminhando por lá nos próximos meses, anos. Perdão? Fala um pouco mais devagar para a tradutora acompanhar você. Perdão. Sorry, Net. Sobre os caminhos do Peabiru, pensando na conectividade de paisagens, de culturas, essa região na Bolívia é muito rica, culturalmente também tem igrejas jesuítas, caminho das missões, acho que tem muitas oportunidades e trocas, aprendizados que a gente vai desenvolver coletivamente. Mas, além dos caminhos do Peabiru, se a gente vai para o outro lado, para a parte ocidental da Bolívia, a gente vê o Capacñán como essa iniciativa que teve um crescimento muito forte nos anos entre 2010 a 2014 para a declaração do Capacñán como Patrimônio Mundial da Humanidade. Como o Pedro escreveu no artigo, que eu recomendo que todo mundo leia, do Alasca Patagônia partiu, é um desafio, realmente, são 30 mil quilômetros de trilhas mapeadas. Algumas delas, lastimosamente, já foram cobertas por estradas como a Rota Pan-Americana, mas tem muitos trechos e patrimônios históricos da humanidade que estão ao longo do recorrido. Essa trilha está sendo resgatada a nível internacional sobre os caminhos do Capacñán, né, que vão desde o sul da Colômbia, passando pelo Peru, pelo Equador, Peru, Bolívia, e terminam no Chile e no norte da Argentina. Mas eles não terminam aí, eles se conectam também com a rede dos caminhos do Peabiru, que eu estava falando anteriormente. E pensar como isso pode gerar uma força, uma vontade política, tanto na parte do patrimônio cultural quanto do patrimônio natural. Aqui tem dois patrimônios bem importantes. Aqui, provavelmente, alguns já conhecem o Machu Picchu, que é mais famoso, e tem Tiwanaku, que está lá na Bolívia, que é um centro espiritual, um lugar muito valioso para a cosmologia andina. E pensar como a gente pode articular patrimônio natural, patrimônio cultural, para conservação e desenvolver as comunidades que se engajem na implementação das trilhas. E algo que é muito interessante é que o traçado do Capacñán, desse caminho principal, que muitas vezes há o erro que se fala que são os caminhos incas, mas vai muito além disso. Os caminhos já estavam lá antes dos incas, por várias culturas. Os incas conseguiram unificar e criar um sistema de trilhas já há um pouco mais de 500 anos atrás. E o caminho ele se sobrepõe ao hotspot dos Andes tropicais, que é o mais biodiverso do planeta, tem mais de 35 mil espécies de plantas e vertebrados. 5 minutos. E são mais de 158 milhões de hectares, além das comunidades indígenas e as cidades que estão dentro desse hotspot. Aqui ele está... Aqui ele está destacado no mapa, abrangendo toda a Cordilheira dos Andes e a transição entre os Andes e a Amazônia. E agora eu vou falar especificamente de alguns projetos que a gente está começando a desenvolver na Bolívia, no corredor ecológico do Madidi Pilón Lajas Cotapata. Madidi Pilón Lajas Cotapata, perdão. Que é uma área muito importante e ela está sofrendo, enfrenta problemas graves de mineração, mudanças climáticas, invasão agrícola, desmatamento, ocupação ilegal, caça, tráfico. E aqui, esse documento eu posso compartilhar também com quem quiser saber mais. E com a partir disso surgem as oportunidades. Aqui dá para ver claramente a sobreposição do hotspot dos Andes tropicais com a rota mapeada dos caminhos do Capacñán. E aqui estão as instituições que podem ajudar a implementar esse sistema. A Rede Boliviana ocupa um papel interessante porque ela ocupa uma grande parte do território está dentro do hotspot e além do hotspot do Cerrado e o
que pode promover a captação de recursos para a implementação de trilhas. Também está a Fundação no Sendero de Chile, a Huella Andina, que acredito que nos próximos eventos eles vão participar e estão integrando a rede pan-americana. E, bom, aqui tem algumas fotos para ilustrar a transição dessa paisagem, né? A trilha aqui, essa é uma das trilhas mais famosas da Bolívia, chama El Choro, começa a 4.800 metros de altitude, o ponto mais alto chega a 5.000, a 4.990, na verdade, e você começa a descender por 60 quilômetros de um ambiente andino, passando pela Puna, chegando numa das áreas mais biodiversas do planeta, que é o Parque Nacional Madrid. Ainda não está conectada essa trilha, mas se chega no Parque Nacional Madrid, que é uma área protegida que começa a 6.000 metros, o ponto mais alto e o ponto mais baixo está a 90 metros sobre o nível do mar. Então, tem uma gradiente de pisos ecológicos gigante, é uma das áreas mais biodiversas. Cada expedição científica que tem, o pessoal descobre espécies. Então, o potencial que isso tem. Aqui estão algumas fotos do trabalho de implementação de trilhas que a gente fez em junho do ano passado, pensando na geração de capacidades e como um sistema de governança pode se dar a partir das experiências do modelo de implementação da rede brasileira de trilhas, pensando em atores públicos, privados. E aqui é interessante que o modelo que a gente está pensando em construir em relação às trilhas dos Andes tropicais tem uma participação muito forte de um conselho regional nessa área protegida, em Pilón Lajas, que eles têm uma base muito interessante de articulação. E pensar no engajamento público nesse modelo de implementação, considerando os atores envolvidos, financiamento e a sustentabilidade, tanto no nível ambiental, econômico e social. Um minuto, né, Hugo? Mas indo além dos Andes tropicais, por que a gente não pensa no AAA, no corredor do Andes, Amazônia e Atlântico, que é uma área também gigante, é outro sonho, são muitos sonhos que a gente vai falar nessa mesa. O NET, eu acredito que ele vai articular com um grande sonho que está aqui, né? Que o Pedro escreveu esse artigo, tem essa proposta de pegada que foi desenhada pelo Hugo e pelo Pedro, e por que não? Por que não se da Patagônia ao Alasca, do Alasca à Patagônia, já é uma rota recorrida por mochileiros, por road trips, pessoas que viajam bicicleta, pela estrada, pela Pan-Americana, de moto. Por que não fazer isso caminhando? Por que não? É um sonho, né? E se a gente volta 101 anos atrás, também começou com um sonho. E hoje em dia a gente tem todos os erros, todos os acertos estudados por cada um de nós que estamos aqui. O Pedro, que é o sonhador da rede brasileira, o Marcelo, o sonhador do Caminho do Peabiru, e cada um aqui começou as trilhas pequenas, médias, grandes, sonhando nesse sistema. Então, com isso eu concluo minha fala. Aqui estão as nossas redes sociais, nossos contatos. Esse código QR Code também está nos adesivos que vocês podem pegar lá fora. E é isso. Muito obrigado, Hugo. Chamar o Pedro, nosso diretor de comunicação, nosso sonhador, falar um pouquinho de como a rede se encaixa nesse grande sonho pan-americano. Fala um pouquinho, Pedro, para a gente. Obrigado, Hugo. Vamos ver se entra a apresentação. Eu vou tentar não ser repetitivo com relação às outras falas minhas, porque tem muita coisa que está aí de novo, né? Já posso brincar, não? Não. Então, eu vou, para a gente não perder esse tempo precioso enquanto não tem, vou falar um pouquinho assim, parece que é um conceito maluco, né? A gente está vendo hoje a guerra da Ucrânia com a Rússia. De novo, eu sou português, eu cresci indo a Portugal todo ano, e eu me lembro que a gente
queria ver a Espanha, né? Badajoz. E não ia, porque meu rapaziada nunca vou atravessar essa fronteira, é chato pra caramba, os espanhóis. E eu de porra, toda vez eu ia a Portugal, eu conheço Portugal, deixa eu ver a Espanha, não vou atravessar a fronteira. Hoje você não tem fronteira desde Portugal até a Noruega, você tem o espaço Schengen. É bom pensar que, muito embora nem sempre seja verdade, que a natureza da humanidade é evoluir, né? É buscar paz, é buscar a junção. E essa é a minha profissão, sou diplomata. E a gente no Brasil, e na América em geral, na América do Sul em particular, a gente está dando esse espaço. A gente já tem o Mercosul, a gente já tem a Aliança do Pacífico, a gente já tem o mecanismo de centro-americano. Por que a gente não pode ousar e querer começar a usar os mecanismos jurídicos internacionais já existentes para dar passos de integração? O sistema viário de Ushuaia até Prudhoe Bay já existe. Chama-se Rodovia Pan-Americana. Ele já existe. E, como bem falou o César, já tem gente vindo da Nova Zelândia, tira um ano sabático para subir de carro. Então, não é impossível a gente sonhar de criar uma rede e um sistema pan-americano de trilhas de baixo para cima, resultado da soma das iniciativas locais, estaduais, regionais e nacionais. A gente só precisa se coordenar. O mecanismo jurídico já existe, o mecanismo associativo já existe, chama-se World Trails Network, que congrega essas instituições. A rede é orgulhosamente parte da World Trails Network. O Congresso Mundial vai ser agora, na Grécia, em outubro. Quem quiser ir, procura a gente, que a gente ajuda a direcionar como faz para ir no Congresso. Então, por que a gente não pode sonhar um pouco mais? Se tudo começa lá, pensando numa integração, a Pacific Crest Trail foi inicialmente pensada como uma trilha integradora, né? Infelizmente parou no muro, o Trump não existia, mas o sonho do muro já, né? Depois, as GRs que nasceram nacionalmente em 46, hoje elas já se integram em 12 trilhas transeuropeias. E aqui a gente já tem bastantes iniciativas nacionais. Tem o Sendeiro de Chile, tem a Waze Andina, no Caribe a gente tem o Atacabuli Trail, tem o sistema de trilhas incas em 5 países, é Patrimônio Mundial da Humanidade, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Argentina. Na Costa Rica você tem o Sendeiro de Costa Rica, o Caminho de Costa Rica, você tem a trilha Trans-Panamá. O Canadá completou a maior trilha de longo curso do mundo, a Trans-Canada Trail, que tem 21 mil quilômetros. E a gente tem a rede desde 2018. Já tem uma base para começar a sonhar. Já não é um sonho que está só nas nuvens, ele já pode pisar em terra firme. Opa! Vamos lá, está tudo errado, né? Então, aqui a gente vê como as trilhas inicialmente são concebidas atomicamente e não sistemicamente, como trilhas nacionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e como elas evoluem para sistemas nacionais. Não vou me aprofundar, porque o tempo é curto, eu já falei disso em outras palestras. Mas elas começam a evoluir para sistemas nacionais e começam a funcionar não só como aparelho de recreação, mas também como aparelhos de conexão, de mudança da paisagem, que estimulam a fixação do homem na área rural, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como a gente já viu, inclusive, em outras palestras. E na Europa, elas começam a se integrar nessas grandes trilhas europeias, que nem sempre já estão completas. Algumas vezes elas estão ainda no estágio da linha pontilhada. Ou seja, você tem o sonho de ligar Gibraltar, lá a Riga, na Letônia, vão ser 12 mil quilômetros. Hoje você tem 5 mil. Mas esses 5 mil já estão divididos em produtos que já existem, que são nacionais ou são regionais, e aos poucos isso vai estimulando o preenchimento da linha pontilhada até que você tenha uma efetiva malha de trilhas transcontinental que vai além dos 3 pilares que a gente sempre cita. Ele tem um 4º pilar, que é a construção da paz entre os povos.
porque ele permite os vasos comunicantes. E esse pilar talvez possa ser o principal, porque esse pilar é civilizatório. E é o que a gente precisa. A gente precisa parar de brigar e nos ver todos como gente igual e gente que está caminhando na mesma direção, porque a casa é a mesma, né? Quem inventou a fronteira foi o homem. O ecossistema ele não respeita a fronteira geográfica, política. Perdão, a política. Aqui a gente, de novo, vê como trilhas nacionais estão no resto do mundo, e aqui como é que está a situação no nosso continente. Começa lá no norte, a gente tem já a trilha Transcanadá, que ela precisa só de 120 quilômetros para se conectar com a Alaska Trail, que é parte do sistema americano de trilhas. 120 quilômetrozinhos e você já conecta até a entrada do México. A gente consegue ver aqui, ó, está aqui a Alaska Trail. Vocês viram o Canadá, está aqui a Alaska Trail. Não falta muito para você ter a parte anglófona da América conectada. Tem gente que já está pensando isso. As conexões do Alasca para baixo, já tem gente que já mapeou toda a conexão mexicana, já está publicado em livro, como o Graham McIntosh, que é um inglês. Na América Central, já tem, inclusive, projetos pensados, escritos, que tiveram recursos para fazer uma trilha mesoamericana. Está aqui alguns exemplos de implementadas ou implementação, como o Caminho de Costa Rica, o Sendeiro da Costa Rica, a Transpanamá. Na América do Sul, vou repetir o mapa sem a mesma qualidade do César, você tem o Capaquinhã, que inclusive resgata a história, você tem o Sendeiro de Chile, e aí você tem também a possibilidade de pensar maior. A gente pode pensar uma trilha pan-americana vertente Pacífico, mas você pode chegar também na Colômbia e vir para o escudo das Guianas, passar pelo Monte Roraima, Caeté Falls nas Guianas, e se juntar via Amapá à rede brasileira de trilhas, descendo pela linha atlântica. Essa brincadeira, ela permite não só que você faça o Oiapoque Chuí, mas que você, no longo prazo, também pense em uma rede pan-americana no sentido de integrador. Por que não? A gente não pode pensar uma trilha circular sul-americana, que você pegue o Piabiru, vá até a Bolívia, suba até o Equador, que, por sinal, já está usando as pegadas pretas e amarelas, desenhadas pelo Hugo. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem desenhou foi o Hugo. E aí você desce o Rio Amazonas, repetindo o caminho do Francisco de Orellana em 1572, está todo relatado, viagem linda, multimodal, fácil de fazer, porque usa o rio, se conecta à Amazônia Atlântica e depois desce de novo pela Oiapoque Chuí até juntar o Piabiru, uma linda trilha circular sul-americana, por hipótese, que aproveita produtos já existentes e é também estruturante de uma trilha pan-americana. Está aqui o caminho que o Orellana fez, saindo do Equador, que está todo documentado, e não é difícil de fazer, ele pode ser multimodal, sobretudo de canoa. Não é nada difícil de implementar, já tem as comunidades ribeirinhas, já está tudo pronto. Falta a gente levantar do berço esplêndido. Né? Porque, assim, a Amazônia Equatoriana, onde eu morei os últimos 3 anos, tem mais turista internacional que a Amazônia brasileira. Vocês sabiam disso? Já tem trilha descendo dos Andes para a Amazônia, eu já desci. Já tem trilha na Amazônia Equatoriana. Falta alguém para catalisar isso, buscar os fundos, que provavelmente a gente vai ter que buscar na USAID, na ONU, e começar a pensar isso em conjunto, para que essas coisas comecem a se conectar. Está aí os caminhos do Piabiru, como bem citou o André Gueto, em algumas versões, que se conectam até Cusco. Ali já está o Capaquinhã, que já é um projeto também de revitalização em curso. Não é sonho, falta só a gente pensar junto, de maneira sistêmica.
como eu mostrei outra vez, American Perimeter Trail é um sonho que está praticamente pronto, porque ela só junta trilhas já existentes, que é um pouco a proposta que a gente tem, multimodal, de juntar o que já existe nas Américas, aproveitando os tratados já existentes internacionais, botando os diplomatas que não fazem nada para trabalhar e conectando, de fato, para começar, sobretudo, a partir das fronteiras, a trocar uma lógica de conflito, de disputa, para uma lógica de paz e cooperação, trocando o conceito de fronteira tradicional, que é a fronteira de separação, aquela que tem o muro, aquela que tem o forte, aquela que tem o quartel, pela fronteira de integração, que é aquela em que são os pontos em que os povos entendem que ali eles se dão as mãos. Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Realmente é inspirador. E perceber que parte já está pronto. Não é só a gente realmente arregaçar as mãos e botar no terreno. Convido agora o nosso companheiro, Marcelo Penari, para falar um pouquinho do caminho do Piabiru. Boa tarde a todas e todos. Eu vou descer aqui também, que fica mais fácil a comunicação aqui com a aparelhagem. Antes de falar especificamente, né, eu vim tratar de uma contribuição, né, que a nossa região, a região trinacional, né, que existe entre a Argentina, Brasil e Paraguai, na cidade onde eu moro, Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, uma contribuição transfronteiriça entre municípios, né? Então, a gente começou já um processo de diálogo, né, e de formalização, né, de um projeto em comum entre a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e a Municipalidade de Ciudad del Este, no Paraguai, né? Então, é sobre isso que eu vou trazer aqui alguns dados para contribuir nesse sonho que é a rota pan-americana, a rede pan-americana de trilhas. Mas antes eu vou contar rapidamente aqui como que começou esse meu envolvimento, esse sonho do caminho do Piabiru, né? E foi justamente numa experiência que eu tive já transcontinental. Em 2006 eu recebi um casal de amigos, né, que estavam amigos de Florianópolis, onde o estudo sobre o caminho de Piabiru é muito importante, né? Existe muita coisa sobre o caminho de Piabiru sendo pesquisado, né, desde de muito tempo nas academias, né, de Santa Catarina. E esse casal estava pedalando, estava fazendo uma viagem de cicloturismo de Florianópolis pelo caminho do Piabiru, passaram por Foz do Iguaçu, se hospedaram na minha casa, acamparam, fizeram a sua produção de alimentos para dar sequência da viagem. Estavam juntos com um outro casal de colombianos nessa viagem. E eles, saindo então de Florianópolis, pelo caminho de Piabiru, foram até a Guatemala. Uma viagem de 3 anos. Ficaram mais alguns anos morando em El Salvador depois. Mas foi a minha primeira experiência com o caminho do Caminhos do Piabiru, e eles trouxeram materiais e deixaram comigo, e aí eu comecei a construir esse sonho, que anos depois, entrando em contato com o Pedro de Menezes, através do Ivan, do Parque Nacional, e aí começamos a desenvolver e colocar realmente a mão na massa para construir, tirar esse sonho do estado de sonho e colocar ele na trilha. E aqui, vamos lá. Hã? Esse aqui, no meio. Não tá passando. Foi.
Aqui volta. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Agora sim. Então, assim, já falando do Caminhos do Piabiru, esse projeto que a gente vem desenvolvendo, começou a desenvolver em 2019, em parceria com o Parque Nacional do Iguaçu, que era a trilha regional, né, uma trilha no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, a trilha Caminhos do Piabiru, que está registrada na rede, né, que tem esse slogan, Caminhos Ancestrais, que eu fiz questão de colocar em caixa alta, que conectam, protegem e perpetuam, né? A ancestralidade não tem fronteiras, né? E o Pedro me falou uma vez uma coisa que entrou como hoje faz parte do meu eu, de que, assim como nós usamos o termo tracking, né, que é uma palavra que, inclusive, é da África do Sul, né, nós poderíamos chamar esse ato de caminhar, de trilhar, de Piabiru, né, porque os Piabirus, né, conectavam todos os povos originários, né, eles caminhavam, era a única forma, caminhar, né, se deslocar por uma série de motivos, né. Isso foi colocado pelo André Gueto, né, então já houve bastante explanação sobre essa questão do Piabiru, né, o histórico-cultural. Mas nós vivemos numa região transfronteiriça, essa aqui é a logo, onde a gente convive muito com a cultura guarani, principalmente em função do povo paraguaio, que mantém uma raiz muito forte ainda com a cultura. Inclusive, a língua guarani é a língua oficial do país, assim como o espanhol, né? Então, existe ainda a visão do povo guarani em relação ao que eram os caminhos ancestrais, né? A gente está tendo contato, a gente tem dialogado com caciques de diversas comunidades, tanto do lado brasileiro quanto paraguaio, e isso tem enriquecido muito o nosso projeto, né? E aí há de se dizer que inclusive, esse é um dos problemas, problemas entre aspas, no trato do governo com as comunidades indígenas da região, porque para o indígena não existe a fronteira, né? Então, nós temos tribos do lado argentino, nós temos comunidades do lado paraguaio, e eles têm parentes nas comunidades que estão ali próximo à nossa fronteira, e eles vão e vêm, e eles visitam. Então, você falar num documento, ele tem que, né, se reportar a algum órgão oficial, fica difícil. Então, baseado nesse trânsito livre que a gente traz também de lição dos povos indígenas, é que Foz do Iguaçu e Cidade do Leste avançou na forma como os diversos assuntos de interesse da região é tratado, né? Então, existe, na Prefeitura de Foz do Iguaçu, uma diretoria de Relações Internacionais que tem um espelho na Prefeitura de Cidade do Leste, exatamente a mesma estrutura, existe um espelho na cidade vizinha, no outro país. Inclusive, o drive é compartilhado, os documentos são compartilhados, né? Então, hoje, também, em função da tecnologia, a gente já não tem mais tantas barreiras, né? Então, esse é um exemplo do trato, né, resumindo, de como é feito o trato entre dois municípios de países diferentes, de forma muito dinâmica. Aqui tem um mapa do provável itinerário do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que foi o primeiro não indígena a ver as cataratas, né?
percorrendo esse caminho do Peabiru, saindo do litoral atlântico brasileiro e indo em direção aos Andes, né? Passou pela região de Foz do Iguaçu, viu as cataratas, relatou isso, está documentado. Então, o que eu já vinha falando aqui sobre essa questão do transpasse, né, das rotas dos povos originários, né, que inspira nós nesse projeto transfronteiriço. E aí, rapidamente, vou acelerar um pouquinho aqui, porque o tempo está voando, né? Para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente o que é essa nossa região trinacional, né? Onde, juntando a população de Foz do Iguaçu, de Ciudad del Este, de Puerto Iguaçu, que é a cidade argentina que compõe a nossa tríplice fronteira, nós temos aproximadamente 700 mil habitantes, né? Uma grande metrópole transfronteiriça. E aí o projeto que o Pedro já introduziu aqui, como é nominado do lado paraguaio, é o Tapé-Aviru, né, que é o projeto com que o Caminhos do Peabiru brasileiro está se integrando. É uma iniciativa que, inclusive, tem um modelo de gestão que pode ser analisado, né, que envolve a diretoria que eu mencionei, de assuntos internacionais de Foz do Iguaçu, em parceria com uma associação do terceiro setor, que é a associação da qual, né, o Rabi, que está aqui presente, também faz parte, junto comigo, né? E, então, existe, não é só governo, existe também o terceiro setor, num documento que está sendo já minutado para que seja encaminhado ao Itamaraty para chancelar esse acordo de cooperação entre os dois municípios, né? Que tem essa proposta, né, que é a cooperação entre o município de Foz do Iguaçu, né, a associação e a municipalidade de Ciudad del Este, que é a prefeitura de Ciudad del Este, né, para ações de educação, esporte e cultura voltado ao fomento de esportes radicais e ecologia entre os dois municípios, né? E isso através da formação de um grupo de trabalho que vai fazer a implementação dessa trilha internacional, ou seja, já está sendo formalizado, né, a conexão da Rede Brasileira de Trilhas com os projetos do Paraguai, né, relacionados ao caminho de Peabiru. Então, a conexão está estabelecida, né, e a contribuição que eu trago hoje aqui é de fazer esse relato de que nós já estamos muito próximos de ter essa conexão internacional da Rede Brasileira de Trilhas, né, com as iniciativas do país vizinho nosso, Paraguai. Ainda não existe a rede paraguaia, mas com essa semente plantada, né, em Ciudad del Este, que é a segunda maior cidade do país, com certeza, muito em breve, a gente vai poder contribuir com a expertise, né, da Rede Brasileira de Trilhas, assim como aconteceu na Bolívia, né, para que haja a rede paraguaia de trilhas, para que seja o nosso elo para seguirmos em direção aos Andes, né, assim como muitos pioneiros, muitos desbravadores há 500 anos atrás faziam, né, para fazer essa rota transcontinental do Atlântico ao Pacífico. Agudie-VT, né, é a expressão guarani de gratidão, né? Então é assim que eu encerro a fala. Nossos contatos, né, da trilha Caminhos do Peabiru, no Instagram, por e-mail, né? Fiquem à vontade para que a gente possa estar conversando, né? Principalmente o pessoal de Santa Catarina, o pessoal de São Paulo, né, que já nos procurou para a gente estar realmente transformando o Caminhos do Peabiru, além
de transcontinental, também numa trilha nacional, com essas conexões aqui do lado do Atlântico. Obrigado. Vou pedir para o pessoal da TI, por gentileza, voltar o Jim, que está online, por favor. Jim, cadê você? Seja bem-vindo, Jim. Jim é servidor do Serviço Florestal Americano. Ele também é um dos pais da rede, né? Convido a palavra. Boa tarde. Podem ver o PowerPoint? Perfeitamente, estamos vendo. Só colocar em modo de apresentação, por favor. Isso. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer aos organizadores do Congresso por o convite. Infelizmente, por problemas como os voos, não foi possível participar fisicamente, mas por tecnologia moderna, estamos em Zoom participando com vocês. Quero também dizer que vou estar falando em inglês, então para as pessoas que precisam de fones, acho que estão na sala disponíveis, não? So I'm going to switch to English now. In the hope that the translator, Denise, is ready to go. So I'm going to speak about an initiative that you could say is a mini Rede Pan-Americana de Trilhas. This is an initiative I was involved in from the very beginning, together with colleagues from the Wildlife Conservation Society, where I worked at the time, over 20 years ago, including one that's quite famous, Mario Boza, who was the founder of the Costa Rican park system, and who was also one of the architects of this Mesoamerican initiative. So I want to talk a bit about the history of trails and trail options in Mesoamerica. And start off by saying One minute, Jimmy. Pessoal, tem microfone de tradução simultânea, tem que buscar lá fora, por favor. Ok, Jim, continue. Okay, fine. And I think that Nat is also going to speak in English, so it's important to get those headphones. So in Mesoamerica, the first thing we have to understand is that trail networks are extremely old in the region. And much of the potential for developing modern trail networks as part of a Pan-American system is actually recycling infrastructure and trails and networks for transportation, some of which are over 1,000 years old. The Maya civilization in southern Mexico and northern Central America built paved trail systems using limestone rock and to connect their city-states throughout southern Mexico and all the way to Copan in Honduras. Many of these, such as in the photo below, are still visible today. Also, the Chibcha cultures, which came out of Colombia and moved north along the Caribbean coast of Central America, also built paved stone pathways linking some of their major cities, such as those you know about possibly, like Ciudad Perdida, Tayrona, etc., in northern Colombia, but all the way up to eastern Honduras. The conquistadors developed trail networks, some of which are incorporated in national parks today, where it is possible in just a few days to walk across the Central American Isthmus from the Pacific to the Caribbean or vice versa, following the paths that were taken by the Spanish conquistadores
and when they were taking the gold of Peru and South America across to put on the ships to take on the Spanish Main. And in colonial times, the Spanish and also obviously the Portuguese in South America built what are called royal roads, caminos reales, that linked population centers and missions. I have walked on a number of these in Central America that have been turned into rural roads today. And then finally, about a century ago, US railroad companies built a number of railroad systems, and also mining companies did, many of which today still exist but have been abandoned and would be ideal for multi-use trails, including the use of bicycles and not just for hiking. So there is a large network of existing infrastructure that also incorporates cultural heritage that could be utilized for trail development in the region. And finally, in the past 20 or 30 years, with investments by national governments and entities like the World Bank and Inter-American Bank and some bilateral donors, a number of new highways have been built, and old highways have now been abandoned, which could also, because there really a lot was invested in their engineering decades ago, be recycled into multi-use trails. So now I want to talk about some modern trail initiatives, and some of these were already mentioned by Pedro in his excellent presentation. Most of the earliest parts in Mexico and Central America are quite old, many decades ago, but most of the protected areas in the region and most of the trails that have been developed, recreational trails, it's been in the past 3 decades. Most interpretive trails, the first interpretive trails in Costa Rica were done in the early 1970s, for example, so it's a relatively recent phenomenon. And much of the initial focus was on national parks and similar government-managed protected areas. But there's been a real boom in more recent years in municipal protected area systems and private nature reserves. And because they lack the bureaucracy and they have more flexibility, many of them have been pioneers in developing local trail networks. So a lot of the focus in trail development, the successful trail development in the region to date, has been on short interpretive trails, such as at Monteverde Cloud Forest Reserve, in a community where Nat lives part of the time in Costa Rica, that has excellent systems of well-designed, managed, and interpreted trails with good guide service as well. Proposals for creating long-distance trail networks are very recent, and they have been linked to protected area, buffer zone, and conservation corridor development as something that could help revitalize and help restore conservation corridors and provide an economic rationale for conservation outside of protected areas. So curiously, in Paris, France, right as Hurricane Mitch was destroying much of Central America about 2 decades ago, the World Bank organized a meeting of donors for conservation in Mesoamerica that I and Dr. Boza, Costa Rica, attended. And at that event, it was to get donor interest in investing in Mesoamerica, in conservation and community development. We proposed to the 100 or so delegates from European countries, the US and Central America, the creation of a Mesoamerican trail system, very similar to what was done at the Protected Areas Congress in Lima several years ago that I attended. And we were able to get funding through the Dutch government and the World Bank to hold an initial series of national workshops, one in each country. And I do think that this was something that we did successfully and that would be good to replicate in the development of a Pan-American trail system to ensure that in every country there is a workshop held with many interested parties to think out loud about what a system might look like and what would be needed to develop it. So this initiative began in 1999. It was spearheaded by the Wildlife Conservation Society, but it had the support of the Central American governments and also NGOs as part of the Mesoamerican Corridor Initiative. And over time, it got support not only from the World Bank and Dutch government, but also by the US Forest Service, which facilitated my participation in this Congress today, the US Agency for International Development, which gave early funding for the Mesoamerican Corridor through a WCS project called Path of the Panther
or Paseo Frontera, and by Colorado State University and also Conservation International, where I later worked. And again, it was associated with a large-scale 8-country biological corridor initiative. So the link with biodiversity conservation was clear. So we held these design workshops in all 8 countries, and we came up with a vision map, which you can see here. And this is the detailed version of that map and information about the project, which actually won a global award from Esri, that makes ARC software, GIS software, as an innovative use of what was then very primitive GIS software, which we used to generate this map. So what are some of the major challenges in the trail development in Mesoamerica that I think are going to be faced also throughout Latin America in the development of a Pan-American trail network? While we were successful in coming up with a vision for the trail, I have to be very honest that we were not as successful in actually getting many long distance trail segments built. So what happened? First of all, at this time there were still civil wars going on. We had issues with guerrillas, which have faded away, but the issues of the drug trade, of trail bandits, many of them ex-guerrillas and ex-soldiers who are still armed, and of the coyotes, or the individuals that are associated with illegal migration, which is still a huge issue. Today, the Darien Trail through the Darien Gap, linking Colombia and Panama, is being traversed by thousands of people a year. But they're not recreational backpackers. They're people from as far away as Afghanistan and Haiti that go from their countries, make it to Brazil or Chile, and then make their way up through the Americas. And so, curiously, the trails are being used and being used heavily, and unfortunately trashed because they're being used for illegal migration. Other issues have to do with land tenure issues. In most of Latin America, land tenure is sacred, and individual property owners and also tribal peoples have the right to say no to anybody traversing their land. In some cases, there are military concerns, particularly in border areas, and other types of security issues. And obviously, there are environmental impact concerns. Many of my colleagues that are biologists still have not bought into the concept that I think all of us have bought into, that to adequately protect protected areas, they need to be user-friendly and open to a wide range of types of public use. Excuse me. One of the other issues we faced is we were successful in getting money from the World Bank to design the system, but not so successful in obtaining follow-up funds to actually implement long-distance trails. There's been a lot of effort to create shorter trails, interpretive trails, overlooks, and basic park infrastructure, but not so much to link them across the landscape through corridors. It is extremely important, and this is a great lesson from the United States. You need to create dedicated funds for acquisition of lands and easements, for building trails and maintaining trails and training trail workers and funding them if you're going to be successful in this enterprise. So I think that one of the things that I work on a lot is conservation finance. I think that we have to really think proactively and creatively about what are mechanisms we might use to create a critical mass of funding at a national scale and international scale to fund training. And I think we need to partner more with the outdoor recreation industry, which is done in the United States, rely more on private philanthropy, as well as bilateral and multilateral sources and foundations. And it's extremely important and something that is in its infancy in Brazil, but growing rapidly, and also in Mesoamerica, is a volunteer culture. Much of the success of efforts like the Appalachian Trail, where Nat has worked for many, many years, depend, yes, on professional conservationists, professional trail builders, but supported by a vast network of volunteers, many of them drawn from the community of trail users, of hikers, of bikers, and paddlers. And another problem in Mesoamerica is harsh environmental conditions. Much of the region is too hot, too swampy, too steep to easily build trails.
particularly in protected areas, because that's the conditions that are found in many of the protected areas. And in the lowlands, there are also disease issues as well as swampy terrain. So heat, humidity, rains in the monsoon season are all issues that have to be dealt with, and they also affect trail maintenance. And then another problem is conflict between nations. There's still ongoing conflict between Nicaragua and Costa Rica, for example. Guatemala and Belize have not agreed yet on their border. There's still disputes there. And there are difficulties of border crossing, in part caused by this huge number of illegal immigrants that are moving up Central America, many times using the trails we would like to use for recreational uses. I think that we have a lot of lessons to learn from the Sendero de Chile. I've had the opportunity to meet with their leaders in Santiago and to walk on portions of the trail in Chile that have been built. But they also, although that was initially very much a government top-down initiative and a massive proposal to link parks 8,000 kilometers the length of the country from the northern Andean desert to Patagonia for a number of uses. And yes, there is a portion of it that was already open by 2005 and was created to help create the bicentennial of that country. It later morphed and the focus became less on creating this continuous trail, in part because of land tenure issues and private land issues. And the organization has morphed away from a government bureaucracy into an advocacy NGO, more like, for example, the Appalachian Trail Conservancy in the United States. I would like to stress that there's been a huge boom in the creation of short trails, many of them loop trails, trails for a half hour to a couple hour hike in Central America throughout the region, many in archaeological sites, such as here in the case of Copan ruins in Honduras. Many of these trails, like in Tikal, for example, where I worked a lot in Guatemala, follow traditional indigenous roots and are associated with both natural heritage and cultural heritage. There's been a huge boom in ecotourism, particularly in Costa Rica and Belize, but also even in countries you don't associate as much with ecotourism, such as Honduras or Guatemala or Panama. There has been funding, millions of dollars in funding by the Inter-American Development Bank, the World Bank, the Global Environment Facility, UN Development Program, NGOs and foundations, for trail development, for training of guides, for improvement of associated infrastructure, but almost always on short trails, loop trails, and individual protected areas or communities, and not on linking them across the landscape. So this is a wonderful forward-thinking thing that's happened in the region. Many countries see building basic infrastructure, such as trails, as fundamental to improving protected areas, helping them generate more revenue, and bringing in more tourism dollars. And there's been a massive increase in the number of excellent quality guides for hiking, for birding, for sport fishing, for kayaking, for rafting throughout the region. And there are many more companies, many of these grassroots local organizations, and much more community-based tourism than there was when we started this effort 20 years ago. And also, and I'm very proud to say that my university and the U.S. Forest Service have played key roles in this, we have trained hundreds, literally hundreds of Mexicans and Central Americans in the basics of building earthen trails and associated simple infrastructure. And I want to point out that my colleague Larry Lechner, who also trained many of you in Brazil, played an important effort on all that. And another thing is that there's been a boom in, just like in Brazil with RPPNs, with private and NGO managed protected areas, and lacking government bureaucracy, many of them have been very quick to build good trail networks. Other tribes of their trails are in their infancy. This is a picture from one of our workshops in El Salvador, in one of the volcanoes. So there is much potential for coastal and inland paddling trails along the Mesoamerican Barrier Reef, where there is also a marine corridor initiative led by the GDF and World Bank. And also there are possibilities for freshwater systems of hundreds of kilometers reaching from near Managua, Nicaragua, through Lake Nicaragua, one of the largest freshwater lakes in Latin America, all the way to Limon in Costa Rica, without going into the ocean on lakes and rivers and canals. There are, as was mentioned by Pedro, pioneering efforts now
particularly in Costa Rica and in Panama with trekking trails and long distance trails. The Trans-Panama in Panama, volunteers have marked out the entire trail from the Darien Gap all the way to Costa Rica. And the Mara Mara in Costa Rica, Sendero de Costa Rica, it is now possible to easily walk across Costa Rica in a 2-week traverse. There's also a great increasing cycling trails, ciclovias, both in urban areas and intra-city. And as I mentioned, there's tremendous potential in the lowlands in particular to turn a number of abandoned rail lines into multi-use trails. Jim, sorry, Jim. Yeah. Conclude the presentation, please. Okay, thank you very much. Okay, so I just want to very briefly mention the role of my university. We've been doing trail workshops for 20 years in the region with support of the U.S. Forest Service. We've trained many people, come up with public use planning methodologies, and have conducted trails training throughout the region and worked with many partners on this. Everything we do involves experiential learning. I think there's a lot of lessons to be learned from what we've done in Mesoamerica for a hemispheric system. We've also trained many people on study tours to the United States. We've done things involving local communities, indigenous peoples throughout the region, and it's been a real pleasure to be a part of that initiative, and I hope that my university and the U.S. Forest Service can continue to support this effort of a Pan-American trail system, and in particular, leverage our experience, both good and bad, lessons learned, to help bring this dream to a reality, particularly in Mesoamerica, which Pablo Neruda referred to as the sweet waste of America. If we can achieve this in Mesoamerica with so many political and economic problems, then we can achieve it much easier in other countries of Latin America that are more middle income and more advanced in these areas. Thank you all very much. Thanks, Jim. Pessoal, vou repetir, quem precisar do tradutor é só pegar lá fora, é só pegar e voltar aqui. Tá? Agora vou chamar o Net, ele vai falar inglês, né? O Net, ele é presidente da World Trails Network Américas, né? Net. Well, while my presentation is getting ready, it's been a long day, so feel free to stretch. I think I'm the last presentation, so you'll be able to escape afterwards. So let's see. All right. First, one thing I'd like to say is you can notice that my title is From Dream to Reality. How do we get from dream to reality? I promise you all of this talk of dreams was not coordinated. None of them saw my title for the presentation. Dreaming is obviously a very, very important part of this vision. I'm going to specifically talk about the very early years of the Appalachian Trail, the first 4 years of the Appalachian Trail, and how this can inform our turning this dream into a reality. So let's, I need the clicker here. How does it work? Start again. All right, first I'm going to show you a map of New England. I'm going to be talking a lot about New England, so I wanted you to know where it is. It's in the, as you can see here, the northeast of the United States. It's a collection of states, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, and not labeled here, Rhode Island. And this is where the Appalachian Trail starts. It starts in Maine at a mountain called Katahdin and goes through the entire length of New England. This is also a very personal presentation. It's a personal story. It's a personal history. I have been maintaining a section of the Appalachian Trail for the last 18 years. For the last 18 years, I've spent almost every week between June through October hiking up
to the Franconia Ridge. This is my section of trail. I maintain from here to here, and then also down to here. So this is a very personal thing for me. This is actually just last week on my first trail work day of 2022. This is Mount Lafayette. And you can see the Appalachian Trail here as it goes along up to Mount Lafayette. It's also a personal story because my great-grandfather first came to the White Mountains in New Hampshire, to a valley called Waterville Valley. In 1866, he came hiking over that mountain that you see there. He saw some buildings in the valley, and he hiked there, and it was a small hotel that had been an old farmhouse that had been converted to an eco-tourist destination back in 1866. And he met at that day the person who was going to be his wife. He fell in love, and then returned to this valley for the rest of his life. Now, the important thing about this valley in the mountains is that it is recognized to be the first place in the Northeast and probably the United States where there was a trail system. Well, what does that mean? What am I saying when a trail system? Well, in general, trails began to develop in the early part of the 19th century, but they were isolated. They were just single trails that went up mountains. In Waterville Valley, for the first time, a network of trails, a system of trails was developed so that people who came and stayed at this hotel were able to hike for a number of days. This is hikers. This is a picture from 1890. This is my great-grandfather here, Arthur Goodrich, who's leading the hike. Here's Arthur again, a few years later with his wife, who he met in Waterville, and also my grandfather and great-aunt. He was also the first one to map the valley. He was the one who mapped the initial trail system, the first trail system in the United States. And he had 3 children. 2 of them you saw in the photo. One of them is pictured here on the left. That is Nathaniel Goodrich, who I'm named for. And he is recognized as being one of 3 trail masters. Now, trail master is a term that was first created by the Appalachian Mountain Club in, I think, 1918 to recognize these 3 individuals who, in the next 20 years, would unify the White Mountain Trail system. So what does that mean? Well, just as in Waterville Valley, there were originally just isolated trails, but then it developed into a trail system. In various valleys throughout the White Mountains, trail networks developed, but they were disconnected. You couldn't, hello? Yeah, you couldn't walk from one end of the mountains to the other. So between 1912 and 1930, these 3 individuals led trail work groups that linked all of the trails throughout the White Mountains. And this was the great effort in the Northeast to unify the trail system in the White Mountain National Forest. Now, Nathaniel Goodrich, around that time in those years, also wrote a wonderful essay that's called The Attractions and Rewards of Trail Making, and it was published in the Appalachia Journal in 1918. It was presented at the New England Trail Conference. And in that, he described trail making as having 3 components.
And we've already heard a lot about one of them, and that's dreaming. Dreaming the trail is the first thing that you have to do. The next, prospecting. A funny word in English that can mean, mining, but in this context it means exploring, mapping, identifying the route. So that's the next stage of trail making after dreaming. And then finally, you have to make the trail. You have to take those maps, those plans, those ideas, and actually go out and work on the trail and make it real. I've taken this as an inspiration for my work throughout my life. Well, let's talk about the dreamer, the big dreamer that we all have been talking about. Benton MacKaye, the dreamer of the Appalachian Trail. This idea of a trail along the entire, what he described, the Appalachian skyline from Maine to Georgia. So let's look at that dream. It's important to mention that the dream was originally articulated, presented in an essay that was called An Appalachian Trail, a Project in Regional Planning, October 1921. This was when the dream was presented to the world. However, predating the Appalachian Trail, and I don't know how many of you know this, I brought my Long Trail hat, was the Vermont Long Trail. In 1910, James Taylor envisioned a trail that would go the entire length of Vermont. 272 miles, currently is what it is. Now, this predates the Appalachian Trail, and Benton MacKaye derived his inspiration from the Long Trail. As a matter of fact, in his essay, he says very directly, what the Green Mountains are to Vermont, the Appalachians are to the eastern United States. What is suggested, therefore, is a long trail, the full length of the Appalachian skyline. So he derived his vision from the Long Trail in Vermont. Let's look at his dream a little bit more carefully. He dreamed of a series of recreational communities throughout the Appalachian chain of mountains, from New England to Georgia. These to be connected by a walking trail. Its purpose is to establish a base for more extensive and systematic development of outdoor community life. It is a project of housing and community architecture. This is strange. He talks very little about trails, but he talks a lot about community. And if you read that initial paper, community is a repeated word. So just to review the dream here, a series of recreational communities connected by a walking trail. The trail is the mechanism to connect communities. It's the systemic development of outdoor community life. And he calls it a project in housing and community architecture. So he also says we should survey and chart our areas of highland wilderness. We need to prospect, as well as cut our lines of trails. We need to make the trails. The main trails through these highland areas should be joined by approach trails from the lowlands, for we need branches and ramifications. These should lead out from the hamlets. So again, let's look at this carefully. Areas of highland wilderness, protected areas. Lines of trails connecting protected areas with trails. Trails joined by approach trails, branches and ramifications. Trails going out. He envisioned not just a long trail, but a network. The same kind of network we're talking about now. And these lead out from the hamlets, from the villages, from the communities. There was always a vision that this was a relationship between community and wilderness, community and protected areas. So, how did this become real? How did this dream
become something that we could actually realize. It happened through the New England Trail Conference. Those three individuals that I talked about before, Nathaniel Goodrich being one of them, participated in creating a conference that brought all of the trail organizations throughout New England and all of the states together to talk about how to share information, how to coordinate their programs, and also how to link their trails, to turn what are isolated trails throughout New England into a unified network of trails. This is what the conference was. Its object should be to promote cooperation and the creation and maintenance of a system of connecting trails in New England. So why do I mention this? Because in October, remember in October 1921, we have the first presentation of the vision of the dream of the Appalachian Trail. Well, he had to take that and convince other people because one person dreaming is not enough to make a trail. He brought it that year in 1922 to the New England Trail Conference, and at that conference, people began talking about it. I've just pulled out some photos here of letters. Before I came to this conference, I went through the files that I have from Nathaniel Goodrich, and I found letters that are not in any archives that described the relationship and the discussion that was happening about the Appalachian Trail. One of these is that he emphasizes, they emphasize here, is that the dream of Mackay, if it is going to be real, is dependent on local interest. It has to have the local communities involved. That first year, there was a lot of excitement. This is the newspaper article from the New York Post from April 1922, shortly after the conference. This is 1924, when in a few short years, you can see that the dream of the Appalachian Trail was realized throughout most of New England. In only 2 years, the mountain clubs, the organizations in New England together, collaborating and cooperating, created almost a third of the Appalachian Trail. And then in 1925, the first Appalachian Trail Conference, specifically a conference dedicated to the Appalachian Trail, happened in Washington, D.C. And it was modeled after the New England Trail Conference. Currently, they've changed the name to Conservancy, but originally the organization was called Conference. So, how do we learn, take some lessons from the New England Trail Conference, from the vision of the Appalachian Trail? Well, first of all, I have a recommendation that we use the same model that the Appalachian Trail used. That we use conferences like this one as a way to organize and talk and envision and map the Appalachian Trail. Specifically, originally, this idea first emerged in a 2019 Latin American Congress of Protected Areas in Lima, Peru. Now we're talking about it again at the 2022 Brazilian Trails Congress. In September, I will take this, and if we agree, I will announce that we are moving forward with the concept of a Pan-American Trail. We have an International Trail Symposium in Reno, Nevada in April 2023, and I suggest that we hold the first plenary session of the Pan-American Trail at that conference, where we bring together and we discuss and we look at how we can make this a reality. Then, in September 2024, a second plenary in Costa Rica.
Also, I suggest that at this meeting, we form a steering committee. That was how the New England Trail Conference worked. A steering committee, a handful of people that will carry on this project between the conferences that I've just outlined. We need to invite the organizations that form the backbone of this trail network. You recognize this because Jim Barbarak just presented this vision of the Central American or the Mesoamerican Trail Corridor. We've heard wonderful presentations about what is happening in South America, how the dreaming has been happening and turning into a reality. We need to identify all of these organizations, the Trans-Canada Trail, and we need to make them initial members of this network. We also need to involve NGOs that are involved and government agencies with conservation, because we know that that the trail is a tool for conservation, that we can use biological corridors as also trail corridors, and this can contribute to reforestation and ecological restoration. An example is where I work in Costa Rica. Now, I've talked a lot about New England and the Appalachian Trail, but I actually have spent most of my professional life in Costa Rica. At the same year that I adopted the Appalachian Trail, the Sendero Pacifico was formed within the Bellbird Biological Corridor. And we're working to, in the Bellbird Biological Corridor, connect communities and reforest the corridor, the trail corridor. Also, we need to make sure that we include the business dimension, the ecotourism, the community development, because the trail not only connects protected areas, it connects human communities. I think a very important aspect of what the Pan American Trail Network can do is to facilitate training. We don't have to reinvent this, because you've just heard from Jim Barbarak that there's wonderful programs coming out of the Center for Protected Area Management that we can take advantage of. The Hub for the Americas, where I work, has international field schools where we train in trail work. There are other organizations, Trail Builders of America, American Trails. There are lots of opportunities. One thing that's, I think, very important is that this trail will be made up of small organizations, medium-sized organizations, regional networks, national networks, and eventually crossing boundaries, international networks. There will be organizations and agencies of different sizes. We need to have a governance structure that is highly democratic and that reflects the diversity. When we develop a sign system or signage, we need to both reflect the diversity, but also have some element of standardization. And I think that the signage system that has been developed with the Brazilian trails is an incredible example of this. Now, this all should sound familiar. This isn't any different than what we've just been talking about for the last few days. These are the three pillars. These are the three pillars. And this is what we need to do to make the trail a reality. It's not a project of building a new trail. It is a project of connecting existing trails, coordinating with existing organizations, using existing training resources, collaborating and bringing it all together, which is one of the reasons why the conferences are so essential, as well as trainings that bring people together in smaller groups. I just put this together because a little illustration of the timeline of the first years of the Appalachian Trail, and then also the early years of the White Mountain Trail making. And then here we go. Here's a timeline to get us to the 2024 World Trails Conference in Costa Rica and see if we can move forward and really create the Pan American Trail, or at least
move forward in creating the Pan American Trail. So I'm just going to end with a few images. This is my mountain. This is the Franconia Ridge. This is the trail that, part of the Appalachian Trail that I maintain. This is the Sendero Pacifico. The other trail that is close to my heart in the country that I lived in for almost 2 decades, where my children grew up. And this is also my inspiration. And thank you. Thanks a lot, Matt. Pessoal, eu vou abrir só para uma pergunta. Quem levantar o dedo mais rápido? Não tem pergunta? Pessoal, a gente está um pouco atrasado, então eu vou encerrar aqui a mesa, tá? Agradecer a todos os palestrantes. Tem um presente para cada um, tá? A Flor do Cerrado. Cadê? A gente dá depois, tá? Obrigado. Chamar a próxima mesa, a Camila. Obrigado, pessoal. Ok? This is a original copy of the Attractions and Rewards of Trail Making, 1918. And I'm presenting this to you. The dreamer of the... and this is the map of the first pocket trail map from 1904 that my great-grandfather made. And this is for you, too. Thank you very much. Também quero deixar uma palavra, também o slogan da Rede Boliviana de Sendeiros é Caminhemos Juntos. Let's hike together, caminemos todos juntos. For you, Ned, Pedro e todos nós. Marcelo. Vamos tirar a foto.